Marcos segurava o convite dourado entre os dedos, um sorriso cruel brincando em seus lábios, enquanto observava a esposa, Helena, preparar café na cozinha. Adivinha quem finalmente conseguiu se casar? Ele provocou, acenando o papel no ar. A cobra. Era assim que ele chamava sua ex-noiva, Letícia, sempre com um tom de desprezo que fazia Helena se encolher. E nós vamos ao casamento. Você, eu e os gêmeos. Quero que ela veja o quanto somos felizes, o quanto ela perdeu. Helena sentiu um frio na espinha. Algo naquele sorriso do marido não estava certo. Ela não imaginava que aquela noite mudaria tudo e que a humilhação preparada por Marcos se voltaria contra ele de uma forma que ninguém poderia prever. Mas antes de continuar, ajude o canal a crescer, verifique se você já é inscrito e também conte pra gente nos comentários de qual cidade e país você está nos acompanhando. É sempre uma alegria descobrir de onde vêm nossos queridos ouvintes. Helena Martins tinha 38 anos e já não se lembrava da última vez em que havia se sentido verdadeiramente feliz. Sentada à mesa da cozinha de seu apartamento em São Paulo, ela observava a xícara de café fumegante à sua frente, enquanto o silêncio incomum da casa a envolvia como um cobertor pesado. Era uma tarde de quinta-feira, e os gêmeos, Bruno e Pedro, estavam na escola. Marcos, seu marido, estava no escritório, ou pelo menos era o que ele dizia. Nos últimos 5 anos de casamento, Helena havia aprendido a não fazer muitas perguntas. Marcos era um empresário bem-sucedido na área de importação e exportação, sempre ocupado com reuniões, viagens e negociações. Ele providenciava bem para a família, garantia que nada faltasse materialmente, mas havia muito tempo que a atenção, o carinho e a presença dele haviam desaparecido de suas vidas. Helena trabalhava como bibliotecária em uma escola particular, um emprego que amava porque lhe permitia estar perto de livros e crianças. Era seu refúgio, o único lugar onde ainda se sentia útil e valorizada. Em casa, ela era apenas mais um item na lista de responsabilidades de Marcos, algo que precisava funcionar corretamente, mas que não merecia muita atenção. Ela pegou a xícara e levou aos lábios, mas não chegou a beber. Seus pensamentos vagavam para lugares distantes, para a mulher que ela costumava ser antes de conhecer Marcos. Uma mulher confiante, cheia de sonhos, que acreditava no amor verdadeiro. Como as coisas haviam mudado tanto! O som da porta se abrindo a fez erguer os olhos rapidamente. Marcos entrou na cozinha com passos decididos, os sapatos sociais fazendo eco no piso frio. Ele estava com seu terno cinza impecável, gravata perfeitamente alinhada, e trazia algo nas mãos. Helena notou imediatamente. Era um envelope rosa com fitas douradas, obviamente um convite de casamento. "Querida, você não vai acreditar", Marcos começou, com aquele tom exageradamente animado que ele usava quando estava tramando algo. Ele se aproximou da mesa e jogou o envelope na frente dela com um movimento teatral. A cobra finalmente encontrou alguém disposto a se casar com ela. Helena pegou o envelope com cuidado. Ela sabia exatamente de quem Marcos estava falando. Letícia Ferreira, sua ex-noiva, uma mulher que Marcos mencionava com frequência sempre que queria diminuir Helena ou fazer com que ela se sentisse insegura. Segundo Marcos, Letícia era histérica, controladora, ciumenta e instável. Ele contava histórias elaboradas sobre como havia sido difícil terminar o relacionamento com ela, como ela havia tentado sabotar sua vida depois, como ele havia sido a vítima. "Marcos, eu não acho que seja uma boa ideia." Helena começou, mas ele a interrompeu com um gesto brusco da mão. "Não só vamos, como vamos fazer uma aparição memorável", ele declarou, sentando-se na cadeira em frente a ela e cruzando as pernas com arrogância. "Você, eu e os meninos. Quero que ela veja com os próprios olhos o quanto somos felizes, realizados e bem-sucedidos. Quero que ela entenda de uma vez por todas o que perdeu quando me deixou escapar." Helena sentiu um aperto no peito. "Quando ela deixou você escapar, pensei que você tivesse terminado com ela." Marcos hesitou por uma fração de segundo antes de responder com impaciência.
Tanto faz, Helena. O importante é que acabou. E agora ela vai ver que eu fiz a escolha certa. Que nós fizemos a escolha certa. Ele puxou algumas folhas de papel do bolso interno do paletó. Até preparei um discurso para a festa. Já decorei quase tudo. Vai ser meu presente para os noivos. Algumas palavras sobre segundas chances e sobre encontrar a pessoa certa. O sorriso em seu rosto era frio e calculista. Helena olhou para o marido e sentiu algo se partir dentro dela. Naquele momento, vendo a crueldade em seus olhos, ela percebeu que talvez nunca o tivesse conhecido de verdade. Ou pior, talvez ela sempre soubesse quem ele era, mas tivesse escolhido ignorar os sinais. E use aquele vestido azul, Marcos acrescentou, levantando-se. Não o verde que você gosta. Você parece provinciana nele. Depois que Marcos saiu, Helena permaneceu sentada na cozinha por um longo tempo, o convite de casamento ainda entre suas mãos. Ela observou os detalhes do papel. Letícia Ferreira e Daniel Carvalho têm o prazer de convidar você e sua família para celebrar seu casamento. A cerimônia seria em um clube campestre nos arredores da cidade, um lugar conhecido por eventos luxuosos. Helena tentou se lembrar de quando exatamente as coisas haviam começado a desandar em seu casamento. Talvez nunca tivessem estado realmente bem. Ela conheceu Marcos 7 anos atrás, quando ainda estava se recuperando de um relacionamento anterior que havia terminado de forma dolorosa. Marcos havia sido atencioso no começo, galanteador, seguro de si. Ele a fez sentir-se protegida e desejada em um momento em que ela precisava desesperadamente disso. O pedido de casamento veio rápido, talvez rápido demais, mas Helena estava cansada de estar sozinha e acreditou quando Marcos disse que a amava. Eles se casaram em uma cerimônia simples, apenas com familiares próximos. 6 meses depois, ela descobriu que estava grávida de gêmeos. A gravidez foi o começo da transformação de Marcos. Ele se tornou distante, irritadiço, crítico. Reclamava de tudo, da comida, da casa, da aparência de Helena. Dizia que era o estresse do trabalho, mas Helena começou a suspeitar que havia algo mais. Ele passava cada vez mais tempo fora de casa, voltava tarde e sempre com desculpas elaboradas. Depois que os gêmeos nasceram, Marcos se ausentou ainda mais. Ele providenciava o necessário financeiramente, mas raramente ajudava com as crianças. Quando Bruno e Pedro tinham 2 anos, Helena voltou a trabalhar, mais por necessidade emocional do que financeira. Ela precisava de algo que fosse só seu, um espaço onde ainda fosse valorizada. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era Mariana, sua única amiga próxima, também professora na mesma escola onde Helena trabalhava. Oi, Mari. Helena atendeu, tentando soar normal. Lena, você está bem? Sua voz está estranha. Mariana percebeu imediatamente. Helena considerou mentir, mas estava cansada de sempre fingir que estava tudo bem. Marcos quer que a gente vá ao casamento da ex-noiva dele. Ele preparou um discurso e quer nos usar como prova de que é feliz e bem-sucedido. Houve um silêncio do outro lado da linha antes de Mariana responder com raiva contida. Ele é inacreditável. Helena, por que você ainda está com esse homem? Era uma pergunta que Helena fazia a si mesma todos os dias. Temos filhos juntos, Mari. Temos uma vida construída. Como eu poderia simplesmente... Você poderia simplesmente ser feliz. Mariana a interrompeu. Lena, eu te amo como irmã, mas preciso ser honesta. Você não parece feliz há anos. Quando foi a última vez que Marcos te tratou com respeito? Quando foi a última vez que ele demonstrou algum carinho genuíno? Helena sentiu as lágrimas começarem a queimar seus olhos. Eu sei, Mari, eu sei, mas é complicado. Prometa que vai pensar no que eu disse. Prometa que vai se valorizar. Depois de desligar, Helena foi até o quarto e abriu o armário. Lá no fundo, escondido entre caixas de sapatos, estava um envelope com documentos que ela havia recolhido nos últimos meses. Extratos bancários, recibos, anotações, coisas que não faziam sentido, movimentações financeiras estranhas.
nomes de empresas que ela nunca havia ouvido falar. O sábado amanheceu nublado, com uma ameaça de chuva no ar. Helena acordou cedo, com um nó no estômago que só piorava conforme as horas passavam. Ela ajudou Bruno e Pedro a se vestirem com suas roupas de festa, pequenos ternos que Marcos havia insistido em comprar para a ocasião. Os meninos, com apenas 5 anos, não entendiam por que o pai estava tão animado com o casamento de uma desconhecida. "Mãe, a gente precisa ir?" Pedro perguntou enquanto Helena ajustava sua gravata. "Eu queria ficar em casa jogando videogame." "Eu sei, amor, mas é importante para o seu pai," Helena respondeu, forçando um sorriso. Marcos apareceu no quarto vestindo um terno azul marinho impecável, o cabelo perfeitamente penteado, exalando um perfume caro. Ele olhou Helena de cima a baixo com uma expressão crítica. "Esse vestido ficou melhor do que eu esperava. Talvez você não nos envergonhe tanto assim." Helena engoliu o comentário maldoso e simplesmente assentiu. Ela havia escolhido um vestido azul escuro, discreto e elegante. Nada que chamasse muita atenção, exatamente como Marcos queria. A viagem até o clube campestre levou cerca de 40 minutos. Marcos dirigia em silêncio, mas Helena podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ele apertava o volante com força. Ele estava nervoso, ela percebeu. Por quê? Se ele estava tão confiante em sua superioridade sobre a ex-noiva, por que toda essa tensão? Quando chegaram ao local, Helena sentiu-se imediatamente deslocada. O clube era ainda mais luxuoso do que ela havia imaginado. Jardins perfeitamente cuidados, fontes ornamentais, luzes douradas que criavam uma atmosfera de conto de fadas. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e uma orquestra de câmara tocava música clássica suavemente. Marcos pegou 2 taças de champanhe e entregou uma para Helena. "Sorria", ele ordenou entre dentes. "E fique perto de mim. Quando eu fizer o discurso, você precisa estar ao meu lado, parecendo feliz e apaixonada." Os gêmeos correram para o jardim, fascinados pelas luzes e decorações. Helena os observou com um aperto no coração. Eles eram tão inocentes, tão alheios às tensões e manipulações dos adultos ao seu redor. E então, ela a viu. Letícia Ferreira estava perto de uma fonte, conversando com alguns convidados. Helena ficou surpresa. Pelas descrições cruéis de Marcos, ela esperava encontrar uma mulher amarga e desequilibrada. Em vez disso, Letícia era elegante e serena, com uma presença que comandava respeito sem esforço. Seu vestido de noiva era simples, mas sofisticado, e havia uma dignidade genuína em sua postura. Ao lado dela estava um homem alto e distinto, vestido em um terno cinza claro. Devia ser Daniel, o noivo. Ele segurava a mão de Letícia com ternura, e havia um brilho genuíno de felicidade em seus olhos. Eles pareciam realmente apaixonados, algo que fez o coração de Helena doer com inveja e tristeza. Marcos congelou quando viu o casal. Helena percebeu a mudança imediata em sua postura, a forma como seu rosto empalideceu ligeiramente. Ela seguiu seu olhar e então entendeu. Marcos reconheceu o noivo. "Meu Deus!" Marcos murmurou, tão baixo que Helena quase não ouviu. Sua mão tremeu, fazendo o champanhe quase derramar da taça. Helena observou fascinada, enquanto Marcos tentava se recompor. Ela nunca o havia visto assim. Desestabilizado, vulnerável, claramente em pânico. Quem era aquele homem que havia causado tal reação em seu marido? Letícia notou a presença deles, e seus olhos encontraram os de Marcos. Por um breve momento, algo passou pelo rosto dela. Não raiva ou tristeza, mas algo mais próximo de decepção. Ela disse algo ao noivo que se virou para olhar na direção deles. Foi então que Marcos deixou escapar um suspiro estrangulado. Helena percebeu que ele reconhecia o noivo, mas não estava preparado para vê-lo ali. O homem era Daniel Carvalho, e de alguma forma ele estava conectado ao trabalho de Marcos. Marcos se forçou a caminhar em direção ao casal, com Helena seguindo relutantemente atrás dele. Os gêmeos haviam corrido para uma área de brinquedos montada para as crianças. Então estavam momentaneamente distraídos. "Letícia", Marcos começou, sua voz soando forçadamente casual.
Parabéns pelo casamento. É uma festa linda. Marcos, Letícia respondeu com educação fria. Obrigada por vir. Esta é Helena. Helena estendeu a mão e as duas mulheres se cumprimentaram. Havia algo nos olhos de Letícia. Compreensão, talvez compaixão. Era como se ela soubesse exatamente o que Helena estava passando, como se reconhecesse algo familiar em sua situação. Então Letícia se virou para o noivo. Querido, você se lembra de Marcos Montenegro? Daniel Carvalho estendeu a mão para Marcos com um sorriso educado, mas contido. Claro. Que surpresa vê-lo aqui, Marcos. Pequeno mundo, não é? Marcos apertou a mão dele mecanicamente. Sua expressão uma mistura de choque e algo que Helena não conseguia identificar. Daniel, eu não sabia que você e Letícia... Nos conhecemos há 2 anos, Daniel explicou, passando o braço pela cintura de Letícia com orgulho. No Congresso de Advocacia Empresarial em Brasília. Foi amor à primeira vista. Advocacia empresarial. As peças começaram a se encaixar na mente de Helena. Daniel não era apenas o noivo de Letícia. Ele era alguém importante na área legal, possivelmente alguém com quem Marcos havia trabalhado ou tinha negócios. A tensão no ar era palpável. Marcos tentou forçar uma conversa casual, mas suas palavras saíam atropeladas e descoordenadas. Helena nunca o havia visto assim. Era como se todas as suas máscaras de confiança e controle tivessem caído de uma vez. Um garçom passou com canapés e Marcos pegou vários, nervosamente colocando-os no prato. Suas mãos tremiam ligeiramente. Helena podia ver o suor começando a formar em sua testa, apesar do clima fresco da noite. Bem, nós não queremos tomar mais do seu tempo, Marcos disse abruptamente, começando a se afastar. Parabéns novamente. Vamos encontrar nossos lugares. Mas antes que pudessem se afastar completamente, uma criança gritou no jardim. Helena reconheceu imediatamente. Era Pedro. Seu coração disparou enquanto ela corria em direção ao som, deixando Marcos para trás. Pedro estava no chão perto de um canteiro de flores, agarrando sua garganta com as 2 mãos. Seus olhos estavam arregalados de pânico e sua respiração vinha em sibilos assustadores. Helena percebeu imediatamente o que havia acontecido. Uma abelha. Pedro era gravemente alérgico a picadas de abelha e eles haviam esquecido de trazer o injetor de epinefrina. Pedro, respira, amor, respira! Helena gritou, pegando o filho nos braços. As pessoas ao redor começaram a se aproximar, murmurando preocupadas. Uma mulher correu até ela. Por favor, não entre em pânico. Meu irmão é médico e está aqui na festa. Vou buscá-lo agora. O médico apareceu em questão de segundos, movendo-se com a eficiência calma de alguém acostumado a emergências. Ele era alto, com cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas e olhos gentis que imediatamente transmitiram confiança a Helena. Sem dizer uma palavra, ele pegou Pedro nos braços e o levou rapidamente para dentro do prédio do clube. Helena seguiu, seu coração batendo descompassado, orações silenciosas passando por sua mente. Bruno correu atrás deles, chorando. Mãe, o Pedro vai ficar bem? Vai sim, amor. Helena respondeu, embora sua própria voz estivesse trêmula. O médico vai cuidar dele. Dentro de uma sala privada, o médico já havia dado a injeção de antihistamínico em Pedro. Ele segurou a criança com cuidado, falando com voz suave e tranquilizadora. Está tudo bem, campeão. Você vai se sentir melhor em alguns minutinhos. Respira devagar comigo. Pode fazer isso? Pedro, ainda assustado, mas começando a respirar mais facilmente, assentiu com a cabeça. Sua pele, que havia ficado alarmantemente pálida, começou a recuperar a cor. Muito obrigada. Helena soluçou, limpando as lágrimas. Eu não sei como agradecer. Nós esquecemos o injetor em casa, eu sou uma mãe terrível. Você não é uma mãe terrível, o médico a interrompeu gentilmente. Acidentes acontecem. O importante é que seu filho está bem agora. Ele se levantou e estendeu a mão. Meu nome é André Tavares, sou pediatra. Helena Montenegro. E esses são meus filhos, Pedro e Bruno. André sorriu para os gêmeos. Vocês dois são muito corajosos. Pedro, você se saiu muito bem. E Bruno,
Você foi um ótimo irmão correndo para pedir ajuda. Ele se virou novamente para Helena. Vou deixar vocês descansarem aqui por alguns minutos. Pedro precisa ficar em observação por pelo menos meia hora, mas ele vai ficar completamente bem. Vou voltar para verificar em alguns instantes. Quando André saiu, Helena se permitiu finalmente respirar. Ela abraçou os dois filhos com força, agradecendo silenciosamente por tudo ter acabado bem. Mas então ela percebeu. Marcos não havia aparecido. Onde estava seu marido? Por que ele não estava ali com eles? 15 minutos depois, quando Pedro estava claramente melhor e brincando com Bruno, Marcos finalmente apareceu na porta. Seu rosto estava vermelho e havia uma raiva fria em seus olhos que fez Helena se encolher. O que aconteceu? Ele perguntou rispidamente. Pedro foi picado por uma abelha. Um médico aqui na festa deu a injeção e ele está bem agora. Marcos olhou para o filho com irritação. Uma abelha? Sério? Você tinha que causar uma cena no casamento? Helena ficou atônita. Marcos, ele poderia ter... Poderia ter o quê? Se cuidássemos melhor dele, isso não teria acontecido. Você é completamente incompetente como mãe, Helena. Completamente. As palavras dele foram como um tapa na cara. Bruno e Pedro olharam para o pai com olhos arregalados de choque e mágoa. Helena sentiu algo se quebrar dentro dela. Uma das últimas peças de tolerância que ainda mantinha o casamento de pé. Marcos, as crianças estão ouvindo, ela disse baixinho. E daí? Talvez elas precisem ouvir a verdade. Talvez precisem saber que você está fazendo todo mundo passar vergonha aqui hoje. André escolheu aquele momento para voltar à sala. Ele observou a cena rapidamente. Seus olhos indo de Marcos para Helena e as crianças. Sua expressão endureceu. Desculpe interromper, André disse com voz controlada. Mas preciso verificar Pedro mais uma vez antes de vocês voltarem para a festa. Marcos o ignorou e continuou olhando para Helena com desprezo. Limpe seu rosto, arrume-se e volte lá fora. Vou fazer meu discurso em breve e você precisa estar ao meu lado. Helena deixou os meninos aos cuidados de André por mais alguns minutos enquanto ia ao banheiro para lavar o rosto. Ela olhou para seu reflexo no espelho. Olhos vermelhos e inchados de chorar. Maquiagem borrada. Uma expressão de exaustão profunda. Como ela havia chegado a esse ponto? Como havia permitido que sua vida se tornasse isso? Ela tentou se recompor, mas as mãos tremiam enquanto retocava a maquiagem. As palavras cruéis de Marcos ecoavam em sua mente. Não eram as primeiras palavras duras que ele dizia, mas dessa vez na frente das crianças, em um momento em que Pedro havia acabado de passar por uma emergência médica, era demais. Quando voltou para a sala, André estava conversando baixinho com os gêmeos, mostrando-lhes algo em seu telefone para distraí-los. Ele levantou os olhos quando ela entrou e Helena viu compaixão genuína em seu olhar. Eles estão bem, André disse suavemente. Mas você está bem? Helena forçou um sorriso. Estou. Obrigada novamente por tudo. Helena, André hesitou, claramente querendo dizer algo, mas não tendo certeza se deveria. Desculpe se estou ultrapassando limites, mas... Se você precisar conversar com alguém, ou se precisar de ajuda de qualquer tipo, eu quero que saiba que pode contar comigo. Havia algo em sua sinceridade que fez os olhos de Helena arderem novamente com lágrimas. Obrigada, ela sussurrou. Quando Helena voltou para o jardim com os meninos, a festa estava em seu auge. Os convidados haviam se reunido ao redor de um pequeno palco montado perto da fonte principal. Os noivos estavam lá, de mãos dadas, sorrindo para a multidão. Marcos a viu e acenou impaciente para que ela se aproximasse. Helena sentiu seu estômago se revirar enquanto caminhava em direção a ele, os gêmeos segurando suas mãos firmemente. Ela podia sentir os olhares curiosos dos convidados. Provavelmente todos haviam ouvido falar sobre o incidente com Pedro. Marcos estava claramente embriagado agora, seu rosto corado e seus movimentos ligeiramente descoordenados. Ele tentou pegar o microfone do mestre de cerimônias, mas antes que pudesse fazê-lo, Letícia subiu ao palco.
Queridos amigos e familiares, Letícia começou, sua voz clara e confiante. Daniel e eu queremos agradecer a todos por estarem aqui conosco neste dia tão especial. Sabemos que muitos de vocês viajaram longas distâncias para estar aqui e isso significa o mundo para nós. Marcos rangeu os dentes, claramente frustrado por não ter conseguido o microfone primeiro. Helena observava Letícia com algo parecido com admiração. Havia uma força naquela mulher que ela desejava ter. Muitos noivos pedem presentes em seus casamentos, Letícia continuou. É uma tradição compreensível. Todo casal precisa de ajuda para começar sua vida juntos, mas Daniel e eu decidimos fazer as coisas de forma diferente. Um murmúrio de curiosidade percorreu a multidão. Em vez de presentes, pedimos que todos que desejarem façam uma doação para o Instituto Justiça e Vida, uma organização que trabalha no combate a crimes empresariais que afetam a saúde pública. Helena viu Marcos ficar tenso ao seu lado. Sua mão apertou a taça de champanhe com tanta força que ela pensou que o vidro fosse quebrar. Há 3 anos, Letícia prosseguiu, e Helena notou que sua voz tremeu ligeiramente. Minha sobrinha Sofia faleceu aos 7 anos de idade. Ela tinha leucemia e estava fazendo tratamento em uma das melhores clínicas do país. Nós fizemos tudo certo. Seguimos todos os protocolos, compramos os medicamentos prescritos de fornecedores aparentemente confiáveis. O silêncio no jardim era absoluto agora. Todos os olhos estavam fixos em Letícia. Mas os medicamentos eram falsificados. Em vez de quimioterapia real, Sofia recebeu solução salina com traços de substâncias ativas, o suficiente para passar em testes superficiais, mas não o suficiente para realmente tratar seu câncer. Helena sentiu seu sangue congelar. Ela olhou para Marcos, que estava pálido como papel. Seu maxilar estava apertado, músculos pulsando na lateral de seu rosto. Ele parecia um animal encurralado, procurando desesperadamente uma saída. Letícia continuou, sua voz agora mais firme, alimentada por raiva contida e dor antiga. A investigação revelou que os medicamentos falsificados vieram de uma rede complexa de empresas de fachada, todas conectadas a um esquema maior de tráfico de substâncias farmacêuticas adulteradas. Essas empresas usavam importação e exportação legal como cobertura para suas operações. Helena sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Importação e exportação. Era exatamente nisso que Marcos trabalhava. Não podia ser. Ele não podia estar envolvido em algo assim. Daniel subiu ao palco ao lado de sua noiva, colocando a mão suavemente em seu ombro em apoio. Como advogado especializado em crimes empresariais, tenho trabalhado com autoridades federais para desmantelar essas redes. É um trabalho difícil, porque essas organizações são incrivelmente bem estruturadas e protegidas. Marcos deu um passo à frente, sua voz saindo alta demais, agressiva demais. Isso é calúnia. Vocês não podem fazer acusações assim em público sem provas. Todos os olhares se voltaram para ele. Helena quis desaparecer, derreter no chão e simplesmente deixar de existir. Os gêmeos se apertaram contra suas pernas, assustados com o tom de voz do pai. Daniel olhou diretamente para Marcos, e seu olhar era frio como gelo. Senhor Montenegro, eu não mencionei nenhum nome. Mas já que você se identificou, talvez devêssemos conversar em particular após a festa? Não há nada para conversar, Marcos cuspiu. Você está tentando manchar minha reputação, usando o casamento como palco para suas acusações ridículas. Marcos, Letícia interveio, e havia tristeza genuína em sua voz agora. Eu tentei te avisar há anos atrás. Quando descobri em que você estava envolvido, tentei fazer você parar, mas você me chamou de louca, de histérica. Disse que eu estava inventando coisas por não aceitar o término do nosso relacionamento. Helena sentiu como se estivesse tendo um pesadelo. Cada palavra era uma nova revelação horrível. Marcos havia estado envolvido nisso quando ainda estava com Letícia? Por quanto tempo? E quanto dessas acusações eram verdade? Um dos convidados, um homem mais velho que Helena não conhecia,
levantou-se de sua mesa. Daniel, você está dizendo que há alguém aqui envolvido no esquema que tirou a vida da pequena Sofia? Estou dizendo, Daniel respondeu cuidadosamente, que as investigações estão em andamento e que há evidências substanciais conectando empresas específicas a essas atividades. Não posso dar mais detalhes agora, mas posso dizer que a justiça está sendo feita. Marcos soltou um palavrão alto, fazendo vários convidados recuarem chocados. Ele jogou sua taça de champanhe no chão, onde ela se estilhaçou em 1000 pedaços. Isso é um absurdo. Um completo absurdo. Helena, nós estamos saindo, agora! Ele pegou Helena pelo braço com força, seus dedos cravando em sua pele. Os meninos começaram a chorar, e Helena tentou se soltar, mas Marcos a segurava com força demais. Solte-me, ela disse entre dentes. Nós estamos saindo, ele repetiu, arrastando-a em direção ao estacionamento. Foi André quem interviu. Ele apareceu do nada, colocando-se entre Marcos e o caminho para a saída. Acho melhor você soltar sua esposa, ele disse calmamente, mas havia aço em sua voz. Saia do meu caminho, Marcos rosnou. Não até você soltar Helena. Por um momento, Helena pensou que Marcos fosse atacar André fisicamente. Seus olhos estavam selvagens, seu corpo inteiro tremendo de raiva. Mas então Daniel apareceu também, junto com 2 seguranças do clube. Marcos finalmente soltou o braço de Helena, mas não antes de deixar marcas vermelhas onde seus dedos haviam pressionado com força. Ele olhou ao redor para a multidão de convidados que agora os observava com uma mistura de choque, pena e desaprovação. Isso não acabou, Marcos disse em voz baixa e ameaçadora, apontando um dedo para Letícia e Daniel. Vocês vão se arrepender disso. Ambos. Ele então se virou para Helena. Vamos, pegue as crianças e vamos embora. Helena olhou para os rostos dos gêmeos, viu o terror em seus olhos, e algo dentro dela se quebrou completamente. Ela havia passado anos se curvando aos caprichos de Marcos, suportando sua crueldade, suas manipulações, seus insultos, sempre pensando nas crianças, sempre tentando manter a paz, sempre acreditando que talvez as coisas melhorassem. Mas agora, olhando para Bruno e Pedro chorando, assustados com a agressividade do pai, ela percebeu que estava fazendo exatamente o oposto do que era melhor para eles. Ela estava ensinando-os que esse tipo de comportamento era aceitável, que era normal um marido tratar sua esposa com desprezo, que era ok ser cruel. Não, Helena disse, sua voz surpreendentemente firme. Marcos congelou. O quê? Eu disse não. As crianças e eu não vamos com você. Não hoje. Você está bêbado, agressivo e claramente fora de controle. O rosto de Marcos ficou vermelho escuro. Você não pode me dizer o que fazer. Eu sou seu marido. Eles são meus filhos. E eu sou a mãe deles, e estou tomando uma decisão para protegê-los. Vamos chamar um táxi e ir para a casa da minha mãe esta noite. Você não se atreve. Já me atrevi. Helena o interrompeu. Suas mãos tremiam, mas ela se manteve firme. Vá para casa, Marcos. Durma. Amanhã podemos conversar quando você estiver sóbrio. Por um momento, pareceu que Marcos iria explodir. Mas então, ele percebeu que todos ainda estavam observando, que os seguranças estavam prontos para intervir se necessário e que ele havia perdido o controle da situação. Isso não vai ficar assim, ele disse friamente. Você vai pagar por me envergonhar dessa forma. Ele se virou e marchou em direção ao estacionamento, seus passos irregulares revelando o quanto ele havia bebido. Helena observou-o partir, seu coração batendo violentamente, ainda sem acreditar completamente no que havia acabado de fazer. André se aproximou gentilmente. Você está bem? Você e as crianças têm um lugar seguro para ficar esta noite? Vamos para a casa da minha mãe, Helena respondeu, ajoelhando-se para abraçar os gêmeos. Está tudo bem, meus amores. Está tudo bem agora. Letícia e Daniel desceram do palco e caminharam até eles. Letícia pegou a mão de Helena e apertou suavemente. Você foi muito corajosa. Eu sei o quanto foi difícil. Como você aguentou? Helena perguntou baixinho. Como você escapou dele? Não foi fácil, Letícia admitiu.
Ele me fez questionar minha sanidade por meses. Me fez acreditar que eu era o problema. Mas eventualmente eu percebi que enquanto estivesse com ele, nunca seria capaz de ser eu mesma novamente. Daniel entregou um cartão de visitas a Helena. Estes são meus contatos. Se você precisar de assistência legal, ou se Marcos tentar intimidá-la, por favor, não hesite em ligar. André também deu seu cartão. E este é o meu. Profissionalmente, posso ajudar com qualquer questão médica das crianças. Pessoalmente, bem, eu sei que é presunçoso, mas eu gostaria de ter certeza de que vocês estão bem. Helena pegou os cartões com mãos trêmulas, mal conseguindo processar a gentileza daquelas pessoas que eram praticamente estranhas. Obrigada. Muito obrigada a todos. O táxi que André chamou para Helena a levou até a casa de sua mãe na periferia da cidade. Rosa, uma senhora de 72 anos com cabelos brancos curtos e olhos perspicazes, abriu a porta antes mesmo de Helena bater. Eu sabia que algo ia acontecer, Rosa disse, puxando a filha e os netos para dentro. Eu senti isso nos meus ossos. Aquele homem... Não agora, mãe. Helena pediu suavemente. Por favor, as crianças precisam dormir. Depois de colocar Bruno e Pedro na cama no quarto de hóspedes, Helena finalmente desabou. Sentada à mesa da cozinha, as mesmas lágrimas que ela havia segurado durante toda a noite finalmente vieram. Rosa fez chá e sentou-se ao lado da filha, segurando sua mão sem dizer nada, apenas oferecendo sua presença. Eu fui tão estúpida, Helena soluçou. Todos os sinais estavam lá. Eu sabia que algo estava errado, mas eu não queria ver. Você não foi estúpida, Rosa disse firmemente. Você estava em uma situação difícil e fez o melhor que pôde. Mas agora você precisa ser forte, por você e pelas crianças. O telefone de Helena começou a tocar. Era Marcos. Ela deixou ir para a caixa postal. Ele ligou novamente, e novamente, e novamente. Depois da 10ª ligação, Helena desligou o aparelho completamente. Ela passou uma noite sem dormir, sua mente correndo com 1000 pensamentos. As acusações no casamento, a reação de Marcos, a forma como ele a havia agarrado, a revelação sobre os medicamentos falsificados. Era tudo verdade? Marcos estava realmente envolvido em algo tão horrível? Na manhã seguinte, domingo, Helena ligou o telefone novamente. Havia 47 mensagens de voz e 83 mensagens de texto, todas de Marcos. Ela começou a ler algumas. Você vai se arrepender de me envergonhar assim. Isso não vai ficar barato para você. Você acha que pode me deixar? Eu vou destruir você. Aquelas crianças são minhas. Você nunca vai tirá-las de mim. As mensagens alternavam entre ameaças, súplicas e acusações. Helena as lia com um crescente senso de irrealidade. Como ela não havia percebido antes o quão instável Marcos era. Mariana ligou no início da tarde. Lena, graças a Deus você está bem. Eu vi as notícias. As notícias? Helena repetiu confusamente. Que notícias? Liga à TV, canal 5. Rápido! Helena correu para a sala e ligou a televisão. Um repórter estava falando em frente a um prédio comercial que Helena reconheceu. Era onde ficava o escritório de Marcos. Operação coordenada pela Polícia Federal resultou na busca e apreensão de documentos em diversas empresas suspeitas de envolvimento no esquema de medicamentos falsificados. Marcos Montenegro, proprietário da empresa de importação Montenegro Global, está sendo procurado para depoimento. Fontes próximas à investigação indicam que há evidências substanciais conectando suas empresas à rede de distribuição dos produtos adulterados. Helena sentou-se pesadamente no sofá, incapaz de respirar. Era verdade. Tudo era verdade. Rosa apareceu na porta da sala. Helena, tem 2 homens na porta dizendo que são da Polícia Federal. Os agentes foram educados, mas diretos. Eles queriam saber o paradeiro de Marcos. Helena disse a verdade. Não sabia onde ele estava. Eles fizeram perguntas sobre suas atividades, viagens, contatos.
Helena respondeu o melhor que pôde, ainda em choque. Depois que os agentes saíram, Rosa pegou a mão da filha. Você precisa de um advogado, Helena. Agora. Helena pegou o cartão que Daniel havia dado a ela no casamento. Suas mãos ainda tremiam quando ela discou o número. Para sua surpresa, ele atendeu no segundo toque. Daniel Carvalho. Senhor Carvalho, aqui é Helena Montenegro. A gente se conheceu ontem no seu casamento. Helena, eu estava esperando o seu telefonema. Como você está e as crianças? A gentileza em sua voz quase a fez desmoronar novamente. Estamos na casa da minha mãe. A Polícia Federal esteve aqui hoje. Eu não sei o que fazer. Você está certa em me ligar. Helena, eu preciso ser honesto com você. As evidências contra seu marido são substanciais. Ele está envolvido em operações que resultaram na morte de várias pessoas. A situação é muito séria. Ele está dizendo a verdade quando fala sobre medicamentos falsificados? Houve uma pausa. Sim, e não é só isso. As investigações mostram que a operação é muito maior do que inicialmente pensávamos. Estamos falando de dezenas de milhões de reais em lucros ilícitos ao longo de vários anos. Helena fechou os olhos. Eu realmente não sabia de nada. Você tem que acreditar em mim. Eu acredito em você, Daniel disse firmemente. Mas você vai precisar de representação legal própria, separada de Marcos. Você vai precisar se proteger e proteger seus filhos. Posso recomendar alguns colegas excelentes que podem ajudá-la. Nas semanas seguintes, a vida de Helena se tornou um borrão de advogados, interrogatórios e manchetes de jornal. Marcos foi finalmente localizado tentando deixar o país e foi preso no aeroporto. As imagens dele algemado foram transmitidas em todos os canais de notícias. Helena teve que dar depoimento várias vezes, sempre com seu advogado presente. Ela entregou os documentos que havia encontrado escondidos no apartamento, extratos bancários, recibos, anotações que agora faziam um sentido terrível. Cada peça de evidência era mais uma confirmação de que o homem com quem ela havia se casado era um completo estranho. Os gêmeos faziam perguntas que ela não sabia como responder. Mãe, por que o papai está na cadeia? Por que todo mundo na escola fica olhando pra gente? André se tornou uma presença constante e reconfortante. Ele visitava regularmente, sempre trazendo algo para distrair as crianças. Jogos, livros, pequenos brinquedos. Ele conversava com Helena por horas, ouvindo suas preocupações e medos sem julgamento. Eu sei que é difícil, André disse uma noite, enquanto eles sentavam no jardim da casa de Rosa, depois que as crianças haviam dormido. Mas você está fazendo a coisa certa. Você está protegendo seus filhos e está sendo honesta com as autoridades. Eu me sinto tão envergonhada, Helena confessou. Como eu pude ser tão cega? Tantas pessoas sofreram por causa dele, e eu estava na mesma casa, dormindo na mesma cama. Você não tem culpa pelos crimes dele, André disse firmemente. Pessoas como Marcos são mestres em enganar aqueles mais próximos a eles. Eles constroem uma fachada de normalidade enquanto escondem quem realmente são. Helena descobriu, através de seu advogado, que Marcos havia instalado câmeras escondidas não apenas em sua casa, mas também rastreadores no carro dela e até software de espionagem em seu telefone. Ele havia monitorado cada movimento dela por meses, talvez anos. A violação de sua privacidade foi mais uma camada de trauma a processar. O julgamento de Marcos foi marcado para 6 meses depois. Helena entrou com pedido de divórcio e custódia exclusiva dos gêmeos. Marcos, do outro lado das grades, lutou contra ambos os processos, mas seus advogados sabiam que a batalha estava perdida. 3 meses após a prisão de Marcos, Helena finalmente se sentiu segura o suficiente para voltar ao apartamento que havia compartilhado com ele. A polícia já havia removido tudo que era relevante para a investigação, mas ainda havia pertences pessoais dela e das crianças para coletar. Entrar naquele espaço foi surreal. As paredes que uma vez foram seu lar agora pareciam as paredes de uma prisão. Ela podia ver as marcas onde as câmeras escondidas haviam sido instaladas. Cada cômodo guardava memórias de humilhações, discussões,
Momentos em que ela havia sentido seu espírito sendo lentamente esmagado. Você não precisa fazer isso sozinha, André havia dito quando ela mencionou que precisava ir ao apartamento. Eu posso ir com você, se quiser. Helena aceitou a oferta gratamente. André a ajudou a empacotar caixas, sempre respeitoso, sempre gentil. Ele não fazia perguntas sobre o relacionamento dela com Marcos, não tentava forçar conversas, simplesmente estava presente. Quando eles terminaram de empacotar, Helena olhou ao redor do apartamento vazio uma última vez. Eu pensei que seria mais difícil, ela admitiu, mas, na verdade, eu só sinto alívio. Isso é bom, André disse sorrindo. Significa que você está pronta para seguir em frente. Nas semanas seguintes, Helena, os gêmeos e Rosa se mudaram para um novo apartamento menor, mas aconchegante, em um bairro tranquilo. Helena voltou ao trabalho na escola, onde foi recebida com apoio esmagador de colegas e pais de alunos. A maioria das pessoas havia acompanhado o caso nos noticiários e expressou admiração por sua coragem. Letícia e Helena se tornaram amigas improváveis. Elas se encontravam para café uma vez por semana, compartilhando suas experiências de ter sobrevivido a Marcos. Havia uma catarse em poder falar com alguém que realmente entendia. Você sabe o que é engraçado? Letícia disse durante um desses encontros. Quando eu estava com Marcos, ele me fazia sentir como se eu fosse louca, como se todos os problemas fossem culpa minha. Levei anos para perceber que eu não era o problema. Eu sei exatamente o que você quer dizer, Helena respondeu. Eu ainda pego a mim mesma questionando minhas decisões, me perguntando se eu poderia ter feito algo diferente. Mas você não poderia, Letícia disse firmemente. E você foi incrivelmente corajosa quando mais importava. Você protegeu seus filhos, você se levantou por si mesma, isso é tudo que importa. O julgamento de Marcos foi um evento público massivo. Helena compareceu a todas as sessões, determinada a encarar a verdade de frente. Testemunha após testemunha, detalhou a extensão de seus crimes. Famílias que haviam perdido entes queridos devido aos medicamentos falsificados deram depoimentos emocionantes. Os números eram devastadores. Pelo menos 32 pessoas haviam perdido a vida diretamente devido aos produtos que a rede de Marcos havia distribuído. Marcos se declarou inocente, tentando culpar seus sócios e subordinados, mas as evidências eram irrefutáveis. Câmeras de segurança o mostravam supervisionando embarques, documentos tinham sua assinatura, conversas telefônicas gravadas revelavam seu conhecimento completo das operações. Quando o veredito foi anunciado, culpado em todas as acusações, Helena sentiu um peso imenso ser finalmente levantado de seus ombros. A sentença foi de 25 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 15 anos. Na noite após a sentença, André convidou Helena para jantar. Eles foram a um restaurante tranquilo, onde puderam conversar sem interrupções. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Helena pensou antes de responder. Aliviada, triste, culpada por me sentir aliviada. É complicado. É normal ser complicado, André disse. Você passou por algo traumático, vai levar tempo para processar tudo. André, Helena começou hesitantemente. Eu preciso dizer algo. Esses últimos meses, você tem sido incrível. Você tem estado ao meu lado de uma forma que ninguém nunca esteve antes. E eu estou desenvolvendo sentimentos por você. André sorriu, aquele sorriso gentil que havia se tornado tão familiar e reconfortante. Helena, eu tenho sentimentos por você desde o momento em que te conheci no casamento. Mas eu não queria pressioná-la. Você estava lidando com tanta coisa. Eu sei, e eu aprecio sua paciência. Mas eu acho que estou pronta para tentar de novo, tentar ser feliz. Se você ainda estiver interessado. Eu estou mais do que interessado, André respondeu pegando a mão dela através da mesa. Mas vamos devagar, ok? Sem pressa. Você tem todo o tempo do mundo. Um ano depois, na mesma época do outono, em que Helena havia ido àquele casamento fatídico,
Ela estava em pé no jardim de uma pequena casa que André havia acabado de comprar. Os gêmeos brincavam com Gustavo, o filho de André, os 3 meninos rindo e correndo entre as árvores. Letícia e Daniel estavam lá também, junto com Rosa e outros amigos próximos. Era um churrasco simples, uma celebração pequena do novo começo de Helena. Ela havia finalmente conseguido seu divórcio, a guarda exclusiva dos gêmeos, e estava reconstruindo sua vida tijolo por tijolo. Você parece feliz, Letícia observou, abraçando Helena. Genuinamente feliz. Eu sou, Helena admitiu, surpresa ao perceber que era verdade. Eu realmente sou. André se aproximou, passando o braço ao redor da cintura de Helena de forma natural e confortável. Estão todos prontos para comer? Porque eu caprichei no tempero hoje. Enquanto Helena observava as pessoas que amava reunidas em seu redor, rindo e conversando, ela refletiu sobre o longo caminho que havia percorrido. A jornada havia sido dolorosa, cheia de revelações devastadoras e decisões difíceis. Mas cada passo havia levado para mais longe daquela vida de silêncio e submissão, e mais perto de algo real e verdadeiro. Ela pegou o copo de limonada e ergueu-o levemente, um brinde silencioso para si mesma, pela coragem de enfrentar a verdade, pela força de recomeçar e pela sabedoria de aceitar que merecia ser feliz. "Mãe!" Bruno gritou do outro lado do jardim. "Vem brincar com a gente!" Helena sorriu e correu para se juntar aos meninos, seu riso ecoando pelo jardim. Pela primeira vez em anos, ela não estava fugindo de algo, mas correndo em direção a algo novo e maravilhoso. Agora, se você gostou dessa história, clique nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há uma história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.